Banca CESP, agente 2016. À luz das disposições da CF acerca dos direitos e garantias individuais, é correto afirmar que o Estado pode impor prestação alternativa fixada em lei ao indivíduo que, alegando conflito com suas convicções políticas, se recusar a cumprir a obrigação legal a todos imposta, desde que a prestação seja compatível com suas crenças. Em caso de recusa em cumpri-la, o indivíduo poderá ser privado de seus direitos. Item correto, CF 88, artigo 5º, inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. CESP, agente 2016. Considerando as disposições da CF, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada, é de eficácia limitada e aplicabilidade direta. Item errado. A lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito e a coisa julgada é norma de eficácia plena. CESP, agente 2016. Considerando as disposições da CF, é correto afirmar que a norma constitucional, segundo a qual ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, é de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Item correto. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o princípio do devido processo legal, que é norma de eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral. Estudante estuda Inéditas 2021. Considere a seguinte situação hipotética. O município brasileiro está sem veículo para transportar um lote de vacina da Covid-19. O lote está próximo do vencimento e o prefeito municipal, defendendo o interesse coletivo, requisitou de empresa privada o uso de suas vans para transportar esse lote de vacinas. O prefeito municipal tem essa prerrogativa de requisitar bens particulares. Item correto. São regras que colocam a administração pública em condições de superioridade nas relações com o particular. São benefícios que o setor público dispõe. Por exemplo, possibilidade de requisitar bens e serviços, possibilidade de ocupar temporariamente imóvel particular, possibilidade de aplicar sanções administrativas, possibilidade de alterar ou rescindir unilateralmente os contratos administrativos. Estudante estuda Inéditas 2021. O regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Item correto. Segundo Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, o regime jurídico administrativo é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Além disso, o regime administrativo se baseia na existência de poderes especiais, contrabalançados pela imposição de restrições especiais. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público fundamenta a existência das sujeições para a administração pública.
Item errado. Supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Prerrogativas ou poderes especiais representam os meios ou instrumentos utilizados para atingir o interesse público. Estudante estuda Inéditas 2021. Considerando o regime jurídico administrativo, a indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração. Item correto. Indisponibilidade do interesse público representa as restrições na atuação da administração pública. Representa a defesa dos interesses dos administrados. A administração não é proprietária da coisa pública, não é proprietária do patrimônio público, não é titular do interesse público. Os interesses públicos pertencem ao povo. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública. Item correto. Segundo Barchet, os princípios administrativos são os valores, as diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis administrativas, direcionam a atuação da administração pública e condicionam a validade de todos os atos administrativos. Por exemplo, o princípio da moralidade ajusta a atuação da administração pública, assim a administração deve respeitar os princípios da probidade e boa-fé, tornando então inválidos os atos decorrentes de comportamentos fraudulentos e de má-fé. Estudante estuda Inéditas 2021. Formam o famoso mnemônico, LIMP, e são os princípios expressos na Constituição Federal de 1988. A legalidade, impessoalidade, motivação, publicidade e eficiência. Item errado. Motivação não é um princípio expresso na Constituição Federal de 88. Constituição Federal de 1988, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda Inéditas 2021. Os princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. Item correto. Princípios previstos expressamente no artigo 37 da Constituição Federal aplicam-se indistintamente às administrações direta e indireta. A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência balizam a atuação administrativa dos órgãos de todos os poderes, ou seja, orientam a atuação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das entidades administrativas que integram a administração indireta de direito público ou direito privado, de todos os níveis de governo, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Estudante estuda Inéditas 2021. Não há hierarquia entre os princípios. Item correto. A doutrina nos ensina que os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade são os princípios basilares do direito administrativo, mas não há hierarquia entre os princípios.
Por exemplo, no caso de aparente conflito entre o princípio da moralidade e o princípio da indisponibilidade do interesse público, caberá ao interpretador dar uma aplicação que mantenha a harmonia e unidade do ordenamento jurídico. Estudante estuda, Inéditas 2021. O princípio da legalidade está previsto expressamente na Constituição Federal, sendo aplicável às administrações públicas, direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Item correto. Princípio da legalidade. Está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal. É aplicável às administrações públicas direta e indireta, de todos os poderes e de todas as esferas de governo. Constituição Federal de 88, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estudante estuda, Inéditas 2021. O princípio da legalidade constitui uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. Item correto. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o princípio da legalidade é uma das garantias principais de respeito aos direitos individuais. A lei define os direitos individuais, impõe limites de atuação administrativa. Estudante estuda, Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas constitucionais de eficácia limitada possuem aplicabilidade direta, imediata e reduzida. Item errado. Características das normas constitucionais de eficácia limitada. Não autoaplicáveis. Dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. Possuem aplicabilidade indireta. Dependem de norma regulamentadora posterior para produzir seus efeitos. Mediata. A promulgação da Constituição não é suficiente para que possam produzir todos os seus efeitos. E reduzida. Possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição Federal. Estudante estuda, Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que tanto a norma constitucional de eficácia contida quanto a norma constitucional de eficácia limitada dependem de uma lei posterior para produzirem todos os seus efeitos. Item errado. Normas de eficácia contida, aptas a produzir todos os seus efeitos desde a promulgação da Constituição Federal. Lei posterior, se for editada, poderá restringir a sua aplicação. Normas de eficácia limitada. Não estão aptas a produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição Federal. Dependem de uma lei posterior para produzirem todos os seus efeitos e ampliar o seu alcance. Estudante estuda, Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que José Afonso da Silva divide as normas de eficácia limitada em dois grupos. De um lado, as normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, e de outro, as normas declaratórias de princípios programáticos. Item correto. Subdivisão das normas de eficácia limitada, José Afonso da Silva. 1. Normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. Dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos expressos na Constituição. Exemplo: CF 88, artigo 88.
A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 2. Normas declaratórias de princípios programáticos. Estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Exemplo, CF 88, artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia limitada, apesar de terem aplicabilidade reduzida e não produzirem todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição Federal, possuem eficácia jurídica. Item correto. Normas de eficácia limitada. Aplicabilidade reduzida. Não produz todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição. Possuem eficácia jurídica. Eficácia mínima. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que as normas de eficácia limitada não produzem nenhum efeito até a edição de uma lei que a regulamente. Item errado. Normas de eficácia limitada produzem imediatamente com a promulgação da Constituição. 1. Efeito negativo. Revogação de disposições anteriores em sentido contrário e proibição de leis posteriores que contrariem seus comandos. E ainda, servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis. 2. Efeito vinculativo. O legislador ordinário está vinculado, ou seja, deve editar leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional. Caso haja omissão inconstitucional, essa poderá ser combatida por meio de mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a classificação adotada por José Afonso da Silva divide as normas constitucionais em normas de eficácia, plena, contida e limitada. Item correto. Aplicabilidade das normas constitucionais, autor José Afonso da Silva. 1. Eficácia plena. Autoaplicáveis, não restringíveis e aplicabilidade direta, imediata e integral. 2. Eficácia contida. Autoaplicáveis, restringíveis e aplicabilidade direta, imediata e possivelmente não integral. 3. Eficácia limitada. Não autoaplicáveis. Aplicabilidade indireta, imediata e reduzida. Estudante estuda Inéditas 2021. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a classificação adotada por Maria Helena Diniz divide as normas constitucionais em normas de eficácia absoluta, plena, relativa, restringível e complementável ou dependentes de complementação. Item correto. Classificação das normas constitucionais por Maria Helena Diniz. 1. Normas com eficácia absoluta. Não podem ser suprimidas por meio de emenda constitucional. Exemplo, CF 88, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. São as cláusulas pétreas. 2. Normas com eficácia plena, equivalentes às normas de eficácia plena de José Afonso da Silva.
As normas com eficácia plena podem sofrer emendas tendentes a suprimi-las. 3. Normas com eficácia relativa restringível, equivalentes às normas de eficácia contida de José Afonso da Silva. Essas normas possuem cláusula de redutibilidade, podem ser restringidas. 4. Normas com eficácia relativa complementável ou dependentes de complementação, equivalentes às normas de eficácia limitada de José Afonso da Silva. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que as expressões direitos do homem, direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimas para a doutrina. Item errado. Direitos do homem. São direitos naturais, aptos à proteção global do homem e válido em todos os tempos. São direitos que não estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos, plano justnaturalista. Direitos fundamentais. São os direitos da pessoa humana consagrados. São direitos constitucionalmente protegidos, positivados em uma determinada ordem jurídica. Direitos humanos. Se refere aos direitos positivados em tratados internacionais. São direitos protegidos no âmbito do direito internacional público. Por exemplo, proteção feita mediante convenções globais, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, proteção feita mediante convenções regionais, Convenção Americana de Direitos Humanos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a vida, a liberdade e a propriedade são exemplos de direitos fundamentais, ao passo que o habeas corpus é considerado uma garantia fundamental. Item correto. Direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição Federal. Exemplo, a vida, a liberdade e a propriedade. Garantias são formas de se protegerem esses bens. São instrumentos constitucionais. Exemplo, habeas corpus. Protege o direito à liberdade de locomoção. Para José Joaquim Canotilho, as garantias são também direitos. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a teoria geral dos direitos fundamentais, é correto afirmar que a doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. Item correto. Não há consenso na doutrina brasileira sobre o conceito de gerações de direitos. Contudo, a doutrina majoritária reconhece a existência de 3 gerações de direitos. Primeira geração, liberdade. Segunda geração, igualdade. Terceira geração, fraternidade. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a apreensão de um disco rígido, HD, de um computador no qual estão armazenados e-mails recebidos pelo investigado viola o sigilo da comunicação de dados. Item errado. Segundo a STF, em relação à comunicação de dados, a apreensão de disco rígido de um computador no qual estão armazenados, por exemplo, e-mails recebidos pelo investigado, não viola o sigilo da comunicação de dados. Motivo: a proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados em si. No caso, não há quebra do sigilo das comunicações, interceptação das comunicações, mas sim a apreensão de base física na qual se encontram os dados. Estudante estuda inéditas 2021. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é lícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial. Item errado. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a prova obtida por acesso ao WhatsApp sem autorização judicial.
Motivo: nesse caso, as mensagens armazenadas no aparelho estarão protegidas pelo sigilo telefônico. Atenção! Se o celular for apreendido em operação de busca e apreensão autorizada por ordem judicial, é permitido que a autoridade policial verifique o conteúdo que estiver armazenado no aparelho, mesmo as conversas pelo WhatsApp, não havendo, nesse caso, necessidade de nova ordem judicial para análise desses dados. Estudante estuda Inéditas 2021. Para a doutrina e jurisprudência, a quebra do sigilo das comunicações e interceptação das comunicações telefônicas são expressões sinônimas. Item errado: quebra do sigilo das comunicações. Acesso ao extrato das ligações telefônicas, medida menos grave, pode ser determinada pelas comissões parlamentares de inquérito e pelo Poder Judiciário. Exemplo: ter acesso ao extrato da conta de celular. Interceptação das comunicações telefônicas. Gravações das conversas telefônicas, medida mais grave. Apenas pode ser determinada pelo Poder Judiciário. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É possível afirmar que a norma que traz a interceptação das comunicações telefônicas é norma de eficácia limitada. Item correto. Segundo a STF, é necessário que exista uma lei para que o juiz possa autorizar, nas hipóteses e na forma por ela estabelecida, a interceptação das comunicações telefônicas. Conclusão: a norma que traz a interceptação das comunicações telefônicas é norma de eficácia limitada. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a legislação vigente, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Item correto. Segundo a Lei 9.296, de 96, artigo 2º, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Inciso 1. Não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Decorrem do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas, a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Item correto. Princípio da reserva legal diz que determinadas matérias dependerão de lei formal, ou seja, são as matérias que devem ser disciplinadas em leis ordinárias ou complementares. No caso em tela, a criação de entidades administrativas depende de lei específica para criar ou autorizar, e mais, a área de atuação das fundações públicas deve ser definida em lei complementar. Banca CESP IFF 2018. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da moralidade, sendo este pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Item correto.
Sempre que nos referirmos a algo ético, teremos o princípio da moralidade como referência, pois o princípio jurídico da moralidade exige respeito a padrões éticos de boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade na prática diária de boa administração. Banca-CESP TJ 2018. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item a seguir. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo do âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Item errado. Segundo o STF, os próprios princípios constitucionais vedam a prática do nepotismo. Logo, não é necessário editar uma lei formal para sua vedação. Observação: o STF julgou válida uma resolução do CNJ que vedava o nepotismo e ainda editou a súmula vinculante 13, entendendo que a vedação para a nomeação de parentes para cargos públicos fundamenta-se diretamente nos princípios constitucionais. Banca-CESP PGM 2018. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionariedade do administrador público. Item errado. O princípio da juridicidade decorre de uma ampliação do conceito de legalidade. Conforme Maria Silvia Zanella de Pietro, por este princípio, além da submissão à lei, a administração deverá observar os princípios constitucionais e demais atos normativos, ampliando a possibilidade de revisão judicial de seus atos. Pela juridicidade, o controle judicial vai além do mero controle de legalidade, abrangendo todo o ordenamento jurídico, leis, atos normativos, princípios e etc. Logo, a margem de liberdade da administração fica mais restrita. Banca-CESP STJ 2018. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Item correto. O princípio da proteção à confiança é aplicado, por exemplo, para assegurar a validade dos atos praticados pelos agentes de fato perante terceiros de boa-fé. Segundo Maria Silvia de Pietro, entre aspas, no direito brasileiro não há previsão expressa do princípio da proteção à confiança, pelo menos não com essa designação, o que não significa que ele não decorra implicitamente do ordenamento jurídico. O que está previsto expressamente é o princípio da segurança jurídica. Banca-CESP STJ 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Conclusão. O ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade, o qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais
nos atos administrativos como forma de promover o agente público. Bancacesp STJ 2018. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Item errado. Lei 9.784, de 99. Nos processos administrativos, deve ser adotada a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sendo, contudo, expressamente vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Conclusão: nem mesmo o interesse público pode excepcionar essa medida. Bancacesp STJ 2018. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Item correto. O princípio da proporcionalidade se aplica ao processo administrativo. Nesse contexto, a Lei 9.784, de 99, artigo 2º, parágrafo único, inciso 6, dispõe que o processo administrativo observará a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Bancacesp, ABIN 2018. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos sob pena de responsabilização pelos seus atos. Item correto. O princípio da eficiência exige que a administração pública e seus agentes atuem com rendimento, ou seja, produzir mais utilizando menos recursos. É um princípio que consta expressamente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nesse contexto, o artigo 70 da Constituição Federal de 88 prevê a realização do controle de economicidade por intermédio do controle interno e externo. Se um agente público, por exemplo, tiver uma conduta antieconômica, poderá ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Bancacesp, Cefaz 2018. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da supremacia do interesse público. Item correto. Cláusulas exorbitantes, ou cláusulas de privilégio, são cláusulas dos contratos administrativos que extrapolam, exorbitam, ultrapassam os limites aceitáveis no âmbito dos contratos de direito privado. Tal prerrogativa decorre do princípio da supremacia do interesse público, que preconiza a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, dotando a administração pública de determinadas prerrogativas com o objetivo de fazer valer o interesse público. CESP 2015. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional. Item errado. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público. CESP 2015. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.
Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. CESP 2015. O princípio da legalidade consiste em estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se necessariamente por lei formal e não por quaisquer outras fontes normativas. Item errado. O princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias deve ser feita necessariamente por lei formal. Por outro lado, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato jurídico. CESP 2015. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma constitucional que trata da escusa de consciência tem eficácia contida, podendo o legislador ordinário restringir tal garantia. Item correto. É norma constitucional de eficácia contida. Todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosófica e política. Essa é uma garantia plenamente exercitável, mas que poderá ser restringida pelo legislador. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos. Item errado. A dissolução compulsória de associação somente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a produção dos efeitos da decisão judicial que determina a dissolução compulsória de associação depende do seu trânsito em julgado. Item correto, artigo 5º, inciso 19, da Carta Magna. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial. Item errado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. CESP 2019. Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação, é correto afirmar que a atuação judicial de associação na condição de substituta processual depende de autorização dos associados por meio de procuração. Item errado. Na substituição processual, não há necessidade de autorização dos associados. Banca CESP 2019. A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso. Letra A, a certidão de casamento. Letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas. Letra C, a assistência jurídica integral.
Letra D, a certidão de óbito. Ou letra E, a criação e a dissolução de associações. A alternativa correta é a letra B. A Constituição Federal de 88 assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a. o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, b. a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. CESP 2019. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais. Letra A. São programáticas. Letra B. Têm aplicação imediata. Letra C. Estabelecem hierarquia entre os direitos previstos. Letra D. Vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais. Ou letra E. São listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988. A alternativa correta é a letra B. A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. CESP 2019. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo. Item errado. Súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Banca CESP 2019. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Item correto, STF, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Observação: esse acesso é garantido mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. CESP 2019. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Item correto. Esses direitos são assegurados pela Constituição. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão, bem como a permanecer calado. CESP 2018. A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para o exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial. Item correto. Mandado de injunção é um remédio constitucional disponível para qualquer pessoa prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. É cabível para omissões legislativas de caráter absoluto ou total e para as omissões de caráter parcial. CESP-TCE 2016. O direito de petição configura instrumento de controle administrativo. Por meio dele, assegura-se a qualquer pessoa a defesa de direitos individuais ou coletivos, bem como o direito de peticionar contra a ilegalidade ou abuso de poder, perante a autoridade administrativa competente de qualquer dos poderes constituídos.
Item correto: direito de petição é um remédio administrativo, é utilizado em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Pode ser exercido perante a autoridade administrativa de qualquer dos poderes do Estado. Se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo, o QR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!